Salve, minha rapaziada, como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui do canal Brown e Fogo. Eu sei que eu tinha prometido, né, um vídeo detalhando algumas questões, né? Número de vitórias, como joga, como não joga, quem são os destaques dos 3 times que o Botafogo vai encarar na Conmebol Libertadores, tá? Eu já tô produzindo, digamos assim, o roteiro desse vídeo, mas, como ainda faltam alguns detalhes, eu quero pegar mais alguns detalhes aí importantes. Eu vou primeiro adiantar aqui alguns pontos, né, alguns temas que eu acho que dá pra gente fazer um vídeo completo, né, e que vai ser interessante também, tá bom? Se inscreve aqui no canal, deixa o seu like, ativa o sininho pra você não perder nenhuma novidade, vamos pra cima. Enfim, vamos lá. Deixa eu trocar uma ideia com vocês aqui, né, eu quero falar sobre essa questão do... Primeiro de tudo, eu vou começar, né, bem lembrado, eu vou começar falando sobre essa questão do meia, né, digamos, do meio-campista, né, que acho que a galera não entendeu muito bem, né, alguns nos comentários não entenderam muito bem qual foi a minha ideia, né, quando eu falei sobre isso, tá legal? Primeiro de tudo, né, eu não tô falando que o Patrick de Paula ele vai ser o substituto do Savarino e que ele merece ser, tudo mais. Primeiro, né, ele pode até jogar bem, né, o Patrick de Paula, como na minha opinião jogou no último jogo, né, fez 2 gols e tal, pode até compor o elenco. Então, eu sou um cara que eu ainda sou muito descrente, né, no futebol do Patrick, mas mesmo que ele jogue bem, ele não é da mesma posição, né, do Savarino, então ele não pode ser um meio atacante, cara. O Patrick não é esse cara, não tem essa intensidade, não tem esse drible, né? Ele vai ser um cara para rodar a bola, circular a bola, né? Ele pode ser no máximo, um terceiro homem de meio campo com o Botafogo jogando com 3 volantes, que foi o que aconteceu no último jogo, né? Então, assim, cara, o que eu acho é quem tem para usar nesse momento, na minha visão, tá? É a minha opinião, pela falha do planejamento do Botafogo, no sentido de não ter contratado nenhum jogador para suprir as ausências de Eduardo e Romero. O Almada foi embora, Santiago Rodrigues foi contratado. Eduardo foi embora, e eu não tô questionando que ele não tinha que ir, né? Eu acho que era um jogador mais já caro para aquilo que se pagaria nele, mas não veio ninguém. O Romero, que era um bom suplente, barato, a custo-benefício bom, foi embora, não veio ninguém. Então, assim, cara, de fato houve um erro aí, na minha opinião, tá? Mas vamos lá, rapaziada. Agora falando de outras situações. A Conmebol, ela deu uma multa de mais de 700 mil reais pro Botafogo por conta de questões de torcida e atraso, né, do Botafogo para entrar em campo, para voltar para o campo na partida entre Botafogo e Racing, válido pelo jogo de volta da Copa Sul-Americana. E assim, que a gente sabe que a Conmebol mete a faca, né, principalmente nos clubes brasileiros, no que diz respeito a multas por coisas bobas. Tal jogador no banco não estava usando colete, $50 mil. Você atrasou 20 segundos para voltar do vestiário porque o técnico estava querendo passar uma instrução a mais, $100 mil. Enfim, regra é regra, a gente sabe, né? Tem aspecto comercial, tem transmissão, né? Tem que se ter multa, mas são curiosos os critérios, né, cara? Porque se você fizer uma comparação, né, com a multa que foi aplicada, a multa que foi aplicada pro pessoal do Cerro Porteño, né, por conta do episódio de racismo, né, foram, inclusive, 3 vezes seguidas que torcedores do Cerro Porteño foram racistas com torcedores do Palmeiras, com jogadores do Palmeiras, enfim, em jogos seguidos. Foram 2 partidas de Copa Libertadores há alguns anos e agora na Libertadores Sub-20. E por ironia do destino, né, quis o destino que Palmeiras e Cerro Porteño ficassem no mesmo grupo nessa Libertadores profissional também. O Cerro Porteño recebeu uma multa muito menor por um caso de racismo do que o Botafogo por se atrasar para entrar em campo. Então, assim, já é meio escroto assim, você passar a faca, né, nos times de maneira exagerada, você inflacionar as dívidas, porque pelo menos eles têm um bom senso, tipo assim, irmão, se é um crime, né? A multa por um atraso, por uma infração, ela é pior do que um crime cometido. Então, assim, é difícil entender, né? Mas, enfim, vamos trocar uma ideia aqui também sobre a questão, tá, da estrutura do Botafogo. O Tairo Arruda deu uma declaração que ela foi interessante, tá? Em que o Botafogo ele tem em 2025, né, como um grande objetivo, melhorar e qualificar a sua infraestrutura, tá? Pode ser o CT,
né, a integração base profissional, a construção de novos campos. Inclusive, uma das informações que se tem é de que um novo campo a ser construído pode ser um campo de grama sintética, né? E aí é curioso, né? Tem uma galera que não entende das paradas. Pô, Bruno, rival, né? Pô, mas o Botafogo treina na grama sintética. Eu falei, não, gente, o Botafogo não treina na grama sintética. O CT do Lonier não tem nenhum gramado sintético, né? Quando o Botafogo quer fazer um treino de grama sintética, enfim, para se qualificar para algo, o treinamento é no Newton Santos, o treinamento é no campo anexo, né? Só que para ficar tudo num lugar só, né? Porque, beleza, você quer fazer um treinamento lá, o treino é lá. Mas tu não vai ter a mesma estrutura de DM, de recuperação, né? De núcleo de saúde e performance que você tem no Lonier hoje. Então vai ser construído um novo campo de grama sintética. Brown, por que o Botafogo não treina só na grama sintética? Porque você vai se desacostumar a jogar no gramado natural. Treino, majoritariamente, tem que ser em grama natural, irmão. Não tem jeito. Agora, por exemplo, a gente já mostrou aqui, se você ficou atento no nosso vídeo de calendário, você sabe disso, que o Botafogo ele vai fazer 5 jogos seguidos em maio no Rio de Janeiro e 4 desses no Newton Santos. Perdão, são 6 jogos seguidos no Rio e 5 no Newton Santos. Um no Maracanã, num clássico contra o Flamengo. Isso aí contando Copa do Brasil, Brasileiro, Libertadores. Porra, é numa ocasião dessa que aí você tem um gramado sintético para você se equiparar para esse jogo, é interessante, tá? É importante. Molecada que tá subindo da base, não tá acostumada a jogar no sintético, tem um CT ali de grama sintética. Legal, né? É importante. Inclusive, eu acho que todo time tinha que ter, né? Porque, sei lá, o Santos não tá acostumado a jogar em grama sintética. Vamos dizer que sucessivamente vai pegar o Palmeiras e o Botafogo fora. Você tem um gramado um campo de grama sintética para você se preparar dentro do seu CT. Enfim. E aí, pra gente encerrar, né, rapaziada, a gente tem a situação do estádio, né? O estádio 2, né? Assim foi chamado pelo Tairo Arruda nessa entrevista, né? Nessa colocação dele, que é um novo estádio, né, que deve sair de fato do papel. Era uma parada meio embrionária, que a gente ouviu o Textor falando por alto, e a gente sabe que quando o Textor fala, ele é meio malucão, né? Tem umas coisas que ele bota na cabeça, caralho, vamos fazer, e daqui a pouco ele não faz, né? Tem coisas que ele não fala nada e do nada ele faz, né? O Textor é muito louco, né? Mas isso parece que é uma coisa bem consistente, né? Que é o Botafogo, né, estar com essa ideia, né, de construir um novo estádio. Tá? E aí não seria um estádio para substituir o estádio Newton Santos. Seria um novo estádio, né? Inclusive o Tário fala sobre isso, que tem embrólios aí de terreno, prefeitura, questão ambiental que eles estão tentando resolver, né? E aí que vai ajudar em novas instalações no CT, numa ampliação do CT no Lonier, né? E também no novo estádio, que ainda não tem um local definido, muito se fala que pode ser num terreno ali, né, no próximo do Engenho de Dentro mesmo, tá? Existem outras possibilidades, beleza? E assim, cara, vai ser uma parada muito parecida com o que o Botafogo viveu há 20, 30 anos. Né? O Botafogo, há 20, 30 anos, o Botafogo ele jogava, né? Pô, clássico, partida de semifinal de Brasileiro, semifinal de Copa do Brasil, final de Copa do Brasil, o Botafogo jogava no Maracanã. Quando era uma partida ali normal de 12ª rodada do Campeonato Brasileiro, um jogo de segunda fase de Copa do Brasil, uma partida, né, entre o Botafogo e, sei lá, o Paraná. Né? O Botafogo jogava no Caio Martins. Né? Brownie, por que não o Caio Martins? Gente, aqui fala um cara que, pô, seria muito beneficiado com isso, né? Apesar de eu estar me mudando pra Barra, né, eu ainda tenho, porra, um apartamento, né, que é do lado, assim, é 5 minutos andando do Caio Martins. Então seria uma bênção pra mim. Mas não tem como, gente. Caio Martins já é passado, né? Uma questão que tem um imbróglio muito grande lá da prefeitura. É um estádio que há pouco tempo ia ser demolido, ia ser construído um shopping, e aí no fim das contas aboliram essa ideia do shopping, a parada continua lá. O estádio está bem, assim, precário em termos de estrutura, está quase caindo aos pedaços, né? Vamos colocar assim, você vê algumas partes ali de concreto desmontado, o acabamento horroroso, o gramado tá ruim, né? As cadeiras, né, na parte interna, né, bem ruins, enfim, é muito complicado, né? Bastante complicada a situação do Caio Martins, né, e que vem ainda quebrando um galho, né? Situação ali de algumas partidas de categoria de base, algumas partidas ali do futebol feminino, mas não tem, mas tem dinheiro, dá para reformar, cara, assim, aí vamos dizer, mesmo que
que desse, cara, hoje em dia, né, há 20, 30 anos era uma coisa mais aceitável. Hoje em dia, quando você tem um estádio em que a acessibilidade, né, a localização já não é, muito boa, a gente está falando de outra cidade, do outro lado da Baía de Guanabara, né, o único acesso ali, além das barcas, é a ponte Rio-Niterói, né, que volta e meia está congestionada. Cara, quando você não tem um acesso ali através do trem, do metrô, ou pelo menos um estádio que tem um metrô perto, como o Newton Santos tem ali, um trem na porta, né? Outra parada, né? Você tem ali um veículo de massa, né? Então, acaba ficando complicado pensar em qualquer lugar que não se tenha ali uma possibilidade de você ir, pelo menos de metrô ou de trem, tá? Enfim, é o que eu penso, acho que todo mundo pensa, pode ser até um lugar mais afastado. Deodoro, muito se fala em gente querendo construir a parada em Deodoro. Deodoro é um lugar que, assim, pode ser longe, mas tem trem. Né? Pelo menos você chega lá. É igual o estádio do Corinthians, né? A Neoquímica Arena, né? É muito longe, né, do centro, digamos, ali de São Paulo, mas você chega, porque tem um trem, tem um metrô. Então, dá para ir. E assim, seria um estádio para ser construído de 25 mil lugares, né? Em que o Botafogo pudesse mandar esses jogos intermediários, esses jogos, né, em que a gente vai ter a faixa de público nesse nível. E o estádio Newton Santos, né, seria um estádio em que o Botafogo jogaria, né, os jogos principais, né, e também seria um estádio que voltaria ali, né, a questão dos shows, né, uma coisa que eu estava trocando ideia, debatendo com uma pessoa importante até do COB. Né, situação da pista olímpica. Né, como é que ficaria essa situação da pista olímpica no estádio Newton Santos? É um desejo do Botafogo. Cara, aí realmente isso acende ali uma dúvida, né? Vamos dizer, em 2034, se eu não me engano, vai ter o PAN, né? Em 2000 muito se fala que, né, na década de 40, né, que, você pisca o olho, cara, passa 15 anos. A gente pode ter aí, por exemplo, as Olimpíadas acontecendo de novo no Brasil. Aí vamos dizer, Rio de Janeiro, né? O Estádio Olímpico tá sem a pista, então tem muito disso. É uma situação delicada, cara. O meu sonho era que o Botafogo pudesse tirar aquela pista que ninguém usa, né, e poder reformar o Célio de Barros, né? Mas, enfim, tem que se ter um estádio, né? Mas é o que se tem hoje, cara. Então, eu acho que esse estádio, né, esse novo estádio, ele pode ser uma solução, uma alternativa, um caixotinho ali do Botafogo, mano, para fazer aquela pressão, 25 mil pessoas. Eu acho que podia ampliar ele para 28, 30, mas enfim, acho que isso é detalhe. E vamos ver onde é que seria esse estádio. Né? Acho que seria bem interessante ter esse estádio, né? A moda, né? Que se fala do Crystal Palace, né? Que seria esse alçapão, né? E, esse seria incrível, né? Teve uma galera que falou, Brown, por que não bota na ilha? A ilha, cara, é da Portuguesa. O Botafogo, ele não quer, pelo que eu entendi, né? O Botafogo, ele não quer ter um estádio que é emprestado para ele. O Botafogo quer ter um estádio dele. Não é igual o Fluminense, jogava no estádio do América. Né? O Botafogo jogava no estádio da Portuguesa. Volta Redonda, não. O Botafogo quer ter um estádio dele, tá legal? E vamos ver onde é viável, né, para que isso aconteça. Mas eu acho que isso vai demorar, tá? Um abraço, rapaziada. Tamo junto. E mais tarde a gente faz esse vídeo aí dos oponentes, né, do Botafogo na Libertadores. Fui.